Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 83. Draupadi encontra-se com as rainhas de Krishna. Havia muitos visitantes que vieram ver Krishna, e entre eles estavam os Pandavas, encabeçados pelo rei Yudhishthira. Depois de falar com as gopis e conceder-lhes a maior de todas as bênçãos, o Senhor Krishna deu as boas-vindas ao rei Yudhishthira e outros parentes que tinham vindo vê-lo. Em primeiro lugar, ele inquiriu se a situação deles era auspiciosa. De fato, não há qualquer possibilidade de má fortuna para alguém que vê os pés de lótus do Sr. Krishna. Contudo, quando o Sr. Krishna, por uma questão de etiqueta, perguntou ao rei Yudhishthira sobre o seu bem-estar, o rei ficou muito feliz por tal recepção e dirigiu-se ao Senhor da seguinte maneira: Meu querido Sr. Krishna, grandes personalidades e devotos em plena consciência de Krishna sempre pensam em seus pés de lótus e permanecem completamente satisfeitos, bebendo néctar de felicidade transcendental. O néctar que eles constantemente bebem, às vezes, sai das suas bocas e é borrifado em outros, na forma da narração de suas atividades transcendentais. Este néctar que vem da boca de um devoto é tão poderoso que, se a pessoa é afortunada o bastante para ter a oportunidade de bebê-lo, ela é imediatamente liberada da contínua viagem de nascimentos e mortes. Nossa existência material é causada pelo esquecimento de sua personalidade. Mas, felizmente, a escuridão do esquecimento se dissipa imediatamente se formos privilegiados em ouvir falar de suas glórias. Então, meu querido Senhor, onde está a possibilidade de má fortuna para alguém que se ocupa constantemente em ouvir suas atividades gloriosas? Visto que estamos completamente rendidos a você e não temos outro abrigo além de seus pés de lótus, estamos sempre seguros de nossa boa fortuna. Meu querido Senhor, você é o oceano de conhecimento ilimitado e bem-aventurança transcendental. A reação das especulações mentais nas 3 fases de vida, vigília, sono e sono profundo, não pode existir em consciência de Krishna. Todas as reações são invalidadas pela prática da consciência de Krishna. Você é o destino último de todas as pessoas liberadas. Unicamente devido à sua vontade independente, você veio a esta terra pelo uso de sua própria potência interna, Yogamaya, e para restabelecer os princípios védicos de vida, você apareceu exatamente como um ser humano comum. Visto que você é a pessoa suprema, não pode haver má sorte para alguém que tenha se rendido completamente a você. Quando o Sr. Krishna ocupava-se em receber vários tipos de visitantes, e enquanto eles estavam envolvidos oferecendo orações ao Senhor, os membros femininos das dinastias Kuru e Yadu aproveitaram a oportunidade para se encontrarem e conversarem a respeito dos passatempos transcendentais do Sr. Krishna. A primeira pergunta foi feita por Draupadi, as esposas do Sr. Krishna. Ela disse-lhes: Minhas queridas Rukmini, Bhadra, Jambavati,
Satya, Satyabhama, Kalindi, Shaibya, Mitravinda, Lakshmana, Rohini e todas as outras esposas do Sr. Krishna. Por favor, vocês poderiam nos informar como o Sr. Krishna, a suprema personalidade de Deus, aceitou-as como suas esposas e casou-se de acordo com as cerimônias matrimoniais dos seres humanos comuns? A esta pergunta, a principal das rainhas, Rukmini Devi, respondeu: Minha querida Draupadi, era praticamente um fato estabelecido que príncipes como Jarasandha desejavam que eu desposasse o rei Shishupala. E, como é habitual, todos os príncipes presentes durante a cerimônia de casamento estavam preparados com suas armaduras e armas para lutar com qualquer rival que ousasse interromper o matrimônio. No entanto, a suprema personalidade de Deus raptou-me do mesmo modo que um leão toma um cordeiro do rebanho. Porém, este não foi um ato muito maravilhoso para o Sr. Krishna, porque qualquer um que reivindique ser um grande herói ou rei dentro deste mundo é subordinado aos pés de lótus do Senhor. Todos os reis tocam seus elmos nos pés de lótus do Sr. Krishna. Minha querida Draupadi, é meu eterno desejo que, vida após vida, eu esteja ocupada no serviço do Sr. Krishna, que é o reservatório de todo prazer e beleza. Este é meu único desejo e ambição na vida. Depois disto, Satyabhama começou a falar. Ela disse: Minha querida Draupadi, meu pai ficou muito aflito com a morte do irmão dele, Prasena, e falsamente acusou o Sr. Krishna do assassinato do irmão e do roubo da joia Syamantaka, que tinha sido levada de fato por Jambavan. O Sr. Krishna, com o propósito de reiterar seu caráter puro, lutou com Jambavan e recuperou a joia Syamantaka, e depois entregou-a a meu pai. Meu pai estava muito envergonhado e arrependido por ter acusado o Sr. Krishna da morte do seu irmão. Depois de recuperar a joia Syamantaka, ele julgou sensato retificar seu engano. Portanto, embora ele tivesse prometido para outros a minha mão em casamento, ele entregou a joia e a mim aos pés de lótus de Krishna, e assim eu fui aceita como sua criada e esposa. Em seguida, Jambavati respondeu à pergunta de Draupadi. Ela disse: Minha querida Draupadi, quando o Sr. Krishna atacou meu pai, Jambavan, o rei dos rikshas, meu pai não sabia que o Sr. Krishna fora seu mestre anterior, o Sr. Ramachandra, o esposo de Sita. Sem conhecer a identidade do Sr. Krishna, meu pai lutou continuamente com ele durante 27 dias. Depois deste período, quando ficou cansado, ele pôde entender que, visto que ninguém exceto o Sr. Ramachandra poderia derrotá-lo, seu oponente, o Sr. Krishna, deveria ser o próprio Sr. Ramachandra. Por conseguinte, ele apercebeu-se da realidade e devolveu a joia Syamantaka. Além disso, para satisfazer o Senhor, ele me deu de presente, para que eu me tornasse sua esposa. Deste modo, casei-me com o Senhor, e assim meu desejo de ser uma serva de Krishna, vida após vida, foi atendido. Logo após, Kalindi disse: Minha querida Draupadi, eu realizei grandes austeridades e penitências para conseguir o Sr. Krishna como meu marido.
Quando ele se deu conta deste fato, ele veio muito amavelmente a mim, com seu amigo Arjuna, e aceitou-me como sua esposa. O Sr. Krishna, então, levou-me para longe da margem do Yamuna, e desde então eu tenho estado ocupada na casa do Sr. Krishna como uma varredora, e o Senhor está me tratando como sua esposa. Em seguida, disse Mitravinda: minha querida Draupadi, houve uma grande assembleia de príncipes na minha cerimônia de Swayamvara, a escolha pessoal de um marido. O Sr. Krishna também estava presente naquela reunião, e ele aceitou-me como sua criada, derrotando todos os príncipes lá presentes. Ele imediatamente levou-me embora para Dwarka, assim como um leão leva sua presa de uma matilha de cães. Quando fui assim levado embora pelo Sr. Krishna, meus irmãos quiseram lutar com ele, e depois eles foram derrotados. Assim meu desejo de tornar-me criada de Krishna, vida após vida, foi realizado. Depois disto, Satya dirigiu-se a Draupadi deste modo: minha querida Draupadi, meu pai organizou uma assembleia para o meu Swayamvara, e para testar a força e o heroísmo dos noivos candidatos, ele estipulou que cada um deles enfrentaria seus 7 touros ferozes, que tinham longos chifres afiados. Muitos candidatos heróicos tentaram derrotar os touros, mas infelizmente todos eles foram severamente golpeados e voltaram às suas casas como inválidos, derrotados. Quando o Sr. Krishna veio e lutou com os touros, eles pareciam brinquedos para ele. Ele capturou os touros e laçou cada um deles pelas narinas. Portanto, eles ficaram sob seu controle, da mesma maneira que filhotes de cabras tornam-se muito facilmente dominados pelas crianças. Meu pai ficou muito contente e casou-me com o Sr. Krishna em grande pompa, dando como meu dote muitas divisões de soldados, cavalos, carruagens e elefantes, junto com centenas de criadas. Assim o Sr. Krishna me trouxe para sua importante cidade, Dwarka. No caminho de volta, ele foi atacado por muitos príncipes, mas o Sr. Krishna derrotou todos eles, e assim eu tenho o privilégio de servir seus pés de lótus como criada. Em seguida, Bhadra começou a falar. Ela disse: minha querida Draupadi, o Sr. Krishna é filho de meu tio materno. Afortunadamente, eu fui atraída aos seus pés de lótus. Quando meu pai entendeu estes meus sentimentos, ele pessoalmente organizou meu matrimônio, convidando o Sr. Krishna para desposar-me, dando em dote uma Kshohini, ou divisão de forças armadas, juntamente com muitas criadas e outras parafernálias reais. Não sei se poderei ter o abrigo do Sr. Krishna vida após vida, mas ainda assim oro ao Senhor que onde quer que eu nasça, eu possa me lembrar sempre de seus pés de lótus. Então Lakshmana disse: minha querida rainha, muitas vezes eu ouvi o grande sábio Narada glorificando os passatempos do Sr. Krishna. Fui atraída aos pés de lótus de Krishna quando ouvi Narada dizer que a deusa da fortuna, Lakshmi, também foi atraída aos pés de lótus dele. Desde então, sempre pensava nele, e assim minha atração aumentou. Minha querida rainha, meu pai era muito afetuoso para comigo. Quando ele entendeu que eu estava atraída por Krishna, ele arquitetou um plano igual àquele inventado por seu pai. Durante a Swayamvara,
Os noivos candidatos tiveram de perfurar os olhos de um peixe com suas setas. A diferença entre a competição em seu Swayamvara e o meu era que no seu o peixe estava pendurado diretamente do teto, em visão clara. Contudo, na minha cerimônia, o peixe estava coberto com um pano e só podia ser visto pelo reflexo do pano em uma panela d'água. Esta foi a característica especial de meu Swayamvara. As notícias deste arranjo espalharam-se pelo mundo inteiro, e quando os príncipes ouviram falar disto, eles chegaram à cidade capital de meu pai, vindo de todas as direções, completamente equipados com armadura e guiados pelos seus instrutores militares. Cada um deles desejava a mim como sua esposa, e um após o outro tomaram arco e flecha lá dispostos para perfurar o peixe. Muitos não puderam sequer colocar a corda do arco em suas duas extremidades, e sem tentar perfurar o peixe, eles simplesmente deixaram o arco como estava e partiram. Alguns, com muita dificuldade, uniram o fio às extremidades, mas estando impossibilitados de amarrar a outra extremidade, foram derrubados de repente pelo arco, que era semelhante a uma mola. Minha querida rainha, você ficará surpresa ao saber que em minha cerimônia de Swayamvara estavam presentes muitos reis famosos e heróis. Heróis como Jarasandha, Ambashta, Shishupala, Bhimasena, Duryodhana e Karna eram, naturalmente, capazes de colocar o fio no arco. Mas eles não puderam perfurar o peixe, porque ele estava coberto, e não puderam localizá-lo a partir do reflexo. O célebre herói dos Pandavas, Arjuna, foi capaz de ver o reflexo do peixe na água. Apesar dele ter localizado a presença do peixe e disparado uma flecha com grande cuidado, ele não perfurou o peixe no ponto certo. Contudo, sua seta pelo menos tocou o peixe, e assim ele provou que era melhor que todos os outros príncipes. Todos os príncipes que tentaram perfurar o alvo ficaram decepcionados por falharem em suas tentativas, e alguns candidatos até mesmo deixaram o lugar sem fazer uma tentativa. Não obstante, quando afinal o Sr. Krishna tomou o arco, ele pôde amarrar a corda do arco muito facilmente, da mesma maneira que uma criança joga com um brinquedo. Ele colocou a flecha e, olhando apenas uma vez o reflexo do peixe na água, atirou e atingiu o peixe, que imediatamente caiu ao chão. Esta proeza do Sr. Krishna foi realizada ao meio-dia, durante o momento chamado Abhijit, que é astronomicamente calculado como auspicioso. Naquele momento, a vibração de Jaya, Jaya foi ouvida no mundo inteiro, e do céu vieram sons de tambores rufados pelos cidadãos do céu. Os grandes semideuses ficaram tomados de alegria e derramaram flores sobre a terra. Naquele momento, eu entrei na arena de competição, e os sinos de tornozelo em minhas pernas soavam muito melodiosamente enquanto eu caminhava. Eu estava bem vestida, com roupas novas de seda. Flores decoravam meu cabelo, e por causa da vitória do Sr. Krishna, eu estava em alegria estática e sorria muito prazerosamente. Levava em minhas mãos um colar dourado incrustado com joias que reluziam a certos intervalos. Meu cabelo, encaracolado, emoldurava minha face, que refletia um brilho luminoso devido ao reflexo de meus vários brincos. Com meus olhos piscando, observei primeiro todos os príncipes presentes,
e quando eu localizei o meu senhor, coloquei o colar dourado muito lentamente no pescoço dele. Como já informei, desde o começo, minha mente estava atraída pelo Sr. Krishna, e, portanto, considerei o ato de dar-lhe uma guirlanda como minha grande vitória. Assim que coloquei minha guirlanda no pescoço do senhor, soou imediatamente a vibração combinada de mirdangas, patarra, tambores ânaka, búzios, tímbales e outros instrumentos, causando um som tumultuoso. Enquanto a música tocava, dançarinos e dançarinas peritas começaram a dançar, e os cantores começaram a cantar docemente. Minha querida Draupadi, quando aceitei o Sr. Krishna como meu marido adorável, e ele aceitou-me como sua criada, houve um burbúrio tumultuoso entre os príncipes desapontados. Todos eles ficaram muito agitados por causa dos seus desejos luxuriosos, mas sem dar-lhes atenção, meu esposo, na sua forma de Narayana de 4 braços, imediatamente levou-me em sua quadriga, puxada por 4 excelentes cavalos. Esperando uma oposição dos príncipes, ele equipou-se com armadura e apanhou seu arco, chamado Sharnga, e então nosso famoso quadrigário, Daruka, dirigiu a bela carruagem para a cidade de Dwarka, sem se demorar um momento. Desse modo, na presença de todos os príncipes, fui levada muito depressa, exatamente como um servo é levado para longe do rebanho por um leão. Alguns dos príncipes, porém, quiseram impedir nossa marcha, e equipados com armas apropriadas, eles tentaram impedir nossa passagem, da mesma maneira que os cães tentam opor a marcha progressiva de um leão. Devido às flechas lançadas pelo arco Sharnga do Sr. Krishna, alguns dos príncipes perderam suas mãos naquele momento. Alguns deles perderam as pernas, outros perderam as cabeças e as vidas, e outros fugiram do campo de batalha. Então, a suprema personalidade de Deus entrou na cidade mais famosa do universo, Dwarka, assemelhando-se ao sol brilhante. Toda a cidade de Dwarka estava profusamente decorada naquela ocasião. Havia tantas bandeiras, bandeirolas e festões por toda a parte de Dwarka que os raios de sol não podiam sequer penetrar na cidade. Eu já lhe falei que meu pai era muito afetuoso para comigo. Assim, quando viu que meu desejo tinha sido satisfeito por ter obtido o Sr. Krishna como meu marido, em grande felicidade, ele começou a distribuir aos amigos e parentes vários tipos de presentes, como valiosas vestimentas, ornamentos, armações de cama e tapetes. O Sr. Krishna é sempre autossuficiente. Contudo, meu pai, por iniciativa própria, ofereceu para meu marido um dote que consistia em riquezas, soldados, elefantes, carruagens, cavalos e muitas armas raras e valiosas. Ele apresentou tudo isso para o senhor com grande entusiasmo. Minha querida rainha, naquele momento eu pude entender que em minha vida passada eu devo ter executado algumas atividades maravilhosamente piedosas, e como resultado, nesta vida posso ser uma das criadas na casa da Suprema Personalidade de Deus. Quando todas as rainhas principais do Sr. Krishna concluíram suas narrações, Rohini, como representante das outras 16.000 rainhas, começou a narrar o incidente de como elas haviam se tornado esposas de Krishna. Minha querida rainha, quando Balmasura estava conquistando todo o mundo,
ele capturou, em todos os lugares possíveis, todas as belas filhas dos reis, e as manteve presas dentro de seu palácio. Quando as notícias de nosso encarceramento chegaram até o Sr. Krishna, ele lutou com Balmasura e nos libertou. O Sr. Krishna matou Balmasura e todos os seus soldados. E embora ele não tivesse qualquer necessidade de aceitar até mesmo uma única esposa, ainda assim, devido ao nosso pedido, ele casou-se com todas as 16.000 de nós. Minha querida rainha, nossa única qualificação era que estávamos sempre pensando nos pés de lótus do Sr. Krishna, que é o modo de libertar-se da escravidão de repetidos nascimentos e mortes. Minha querida rainha Draupadi, por favor, entenda que não buscamos opulência como um reino, um império ou uma posição de desfrute divino. Não queremos desfrutar tais opulências materiais, nem desejamos alcançar as perfeições iógicas, nem o elevado posto do Sr. Brahma, nem almejamos quaisquer tipos diferentes de liberação, sarupya, salokya, sarshti, samípya ou sayudhya. Não estamos de forma alguma atraídas por quaisquer destas opulências. Nossa única ambição é ter em nossas cabeças, vida após vida, as partículas da poeira dos pés de lótus do Sr. Krishna. A deusa da fortuna também deseja manter aquela poeira nos seios dela, juntamente com açafrão fragrante. Simplesmente desejamos esta poeira, que se acumula debaixo dos pés de lótus de Krishna, à medida que ele viaja na terra de Vrindavana, como um vaqueirinho. As golpes especialmente, e também os vaqueiros e as mulheres das tribos aborígenes, sempre desejavam se tornar a grama e a palha nas ruas de Vrindavana, para serem pisoteadas pelos pés de lótus de Krishna. Minha querida rainha, desejamos permanecer assim, vida após vida, sem qualquer outro desejo. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 83 de Krishna, intitulado Draupadi encontra-se com as rainhas de Krishna.